Bom, mais cedo, Arthur Lira se reuniu com Lula, que reforçou o compromisso de melhorar o diálogo com o Congresso. Os dois se encontraram ontem, depois das dificuldades do governo para aprovar a MP dos ministérios, depois daquela operação também da Polícia Federal que deixou muita gente de cabelo em pé na própria equipe de Arthur Lira. E o João Pedro Melo está por aqui para contar mais pra gente desses bastidores de Brasília e também das informações oficiais, né, João Pedro? Bom dia para você. Oi, Carla. Oi, Sheila. Bom dia para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão pelo seguinte, porque tem gerado alguns atritos ao longo dos últimos dias, né? Mas não são atritos públicos, são aqueles que ocorrem de fato nos bastidores, no momento do trabalho ali para colocar a pauta em cima da mesa, para se discutir, de fato conversar com relação ao que vai ser votado. Ontem, por exemplo, a gente teve o presidente Lula reforçando o compromisso de melhorar o diálogo com o Congresso. Sentiu a situação apertar na última semana, principalmente durante a votação daquela medida provisória, e por isso prometeu essa questão ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também a líderes, obviamente, da Câmara e do Senado. Parlamentares da própria base aliada estão cobrando o seguinte: a liberação de emendas, e estão reclamando também da demora em nomeações para cargos que foram acordados previamente. Essa falta de articulação, a gente sabe bem, como falei agora há pouco, quase custou a aprovação daquela medida provisória dos ministérios. Essa questão passou tanto pela Câmara como no Senado na semana passada, mas, claro, enfrentou muitas dificuldades. Esse texto reestrutura a organização da esplanada dos ministérios, garante aí 37 pastas ao governo federal. Na reunião, Lula prometeu que ministros também vão conversar com os presidentes da Câmara e do Senado antes da edição de medidas provisórias. E aí a gente teve até uma fala um pouco mais dura de Arthur Lira, destacando que o governo precisa se organizar, porque não adianta mandar uma medida provisória para tentar, de repente, pular alguma etapa, queimar alguma etapa, se os textos não forem bem discutidos e também bem elaborados pelo Palácio do Planalto. Dentro da base, está aumentando também a pressão pela troca de ministros, principalmente do União Brasil. Qual que é a avaliação? É de que esse partido não está entregando os votos que são necessários para o Palácio do Planalto, e tem 3 cargos dentro da esplanada dos ministérios. Sobre esse assunto, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, reforçou que a articulação política é essencial e que só o aspecto técnico não vai bastar para resolver essa questão. Quem que é ministro? É ministro porque sou técnico. Todo mundo é técnico e político. O desempenho corre em 2 seções. Primeiro, entregar o que a pasta demanda. Segundo, é entregar uma relação política. Pois é, e ontem Arthur Lira classificou essa conversa que teve com o presidente Lula como amistosa, agradável e institucional. Ele destacou que o governo já começou a fazer um esforço para a construção dessa base aliada, e no Senado essa articulação também já começou. Ao lado aí do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula se reuniu ontem com os senadores aliados no Palácio do Planalto. Eles trataram de demandas do agronegócio, do projeto que define as regras para militares que queiram se candidatar em eleições e principalmente sobre a nova regra fiscal. Essa proposta do novo marco deverá ser analisada no Senado no próximo dia 12 de junho. Então é uma questão tanto quanto delicada, né, essa formação da base, mas aparentemente depois dessa conversa, desse sacode, se a gente pode dizer assim, que foi dado por Arthur Lira ontem, o presidente Lula acordou e está de fato negociando essa base aliada para conseguir os votos necessários para o governo. Esse sacode é ótimo, Gente, né? serão termo. longos Mas foi mesmo, 4 anos, hein? Porque se no começo do primeiro ano, a gente chegou à metade do primeiro ano de governo e as coisas estão desse jeito, era o momento da lua de mel, né? Como costuma se dizer. E você imagina no período ali pré-eleitoral como é que não estarão as coisas, hein, João Pedro? Que medo. Pois é, muita coisa para acontecer ainda, né? E a gente tem, querendo ou não, uma eleição bater nas portas aí, né? Que é a eleição para prefeituras, né? Vereadores, essas questões que estão chegando por aí. Então, tudo isso movimenta bastante a capital do país e, obviamente, movimenta também a base aliada do governo, assim como a oposição. Então, muita água vai passar debaixo dessa ponte aí, pelo menos ao longo desses próximos meses. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho por aí. Até mais tarde. Valeu, um grande abraço. Até mais. Valeu,